Olá, estamos de volta com o Dedo da Questão. Hoje é dia 23 de maio de 2023. Passeio pela memória com o Sérgio Reze. Hoje, nosso 8º episódio, Sérgio. Tivemos problemas aí de ordem técnica, né? Mas já solucionada e conseguimos voltar no nosso diálogo aqui. Tem sido bastante interessante. As pessoas que assistem, né? Elas ficam admiradas, né, com as lembranças que você tem, né, e o quanto elas conseguem reviver, né, através da sua lembrança, um momento específico da vida. A gente está no final de maio, mas ainda estamos no mês das mães, né? Olha, 23 de maio é um dia histórico e importantíssimo para o estado de São Paulo. Conta pra gente o que você lembra. Como é o nome de uma das principais avenidas de São 23 de maio. 23 de maio. É. Foi a época em que começou a Revolução Constitucionalista de 32, aonde aqueles jovens, né, Miragaia, Martins, Drauzio, Camargo, numa manifestação que teve na Faculdade de Direito, eles foram mortos, né, pela repressão da ditadura do Getúlio Vargas. Né? E dali que começou a Revolução, a famosa Revolução de 32, dia 23 de maio. Essa é a data que dá para... É uma data, olha, é uma data que sempre foi muito... Hoje não. Hoje ela caiu no esquecimento. Acho que as pessoas não têm, vamos dizer... não tem interesse de trazer a memória do que foi aquela, vamos dizer, resistência, aquele período épico, né, dos paulistas que lutaram para que a ditadura de Getúlio Vargas, né, fosse eliminada. Não conseguiram, porque o Getúlio teve apoio na época, né, das Forças Armadas, tudo. Mas é uma história épica paulista. No qual Sorocaba tem uma participação. Lógico, importantíssima. A minha mãe tinha 4 irmãos, né, homens, né, e 3 deles foram para a campanha militar. E um, que era o mais novo, trabalhava aqui nas oficinas da Estrada de Ferro Sorocabana, que aqui é onde faziam, né, as bombas, faziam a reforma de veículos, blindado, aquela coisa toda. Eu tive vamos dizer assim, exatamente por força dessas tradições familiares, né, eu sempre recebi muita informação. 32 eu não existia, né? Mas, olha, anos e anos e anos para frente sempre foi muito comemorada. Né? O dia 9 de julho tinha, não sei agora como é que é, tinha desfiles, né? Desfiles comemorativos. Aliás, 23 de maio, que é hoje, como é o nome daquela avenida importantíssima em São Paulo? É 23 de maio. Foi quando o Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo foram, vamos dizer, assassinados pela tropa da ditadura. Aí que começou, né, a famosa Revolução Constitucionalista. E você contou também do Xerépio, que foi aquele que deu o tiro no Getúlio. Essa história, essa história é antiga. É lá do Recreativo que ele mandou bala. Então, mas o interessante que você contou, né, que eram os capacetes, né, da Revolução de 32, que tinham essa bronca do Getúlio, né? Nunca ficou claro porque o motivo do ataque, né, e você lembrou isso, né? Não, exatamente. E tinha um pessoal aqui de Sorocaba que lutou na Revolução de 32 e eles faziam parte do que se chamava capacetes de aço. Isso. Entende? Inclusive, teve um prefeito, um gaúcho que veio ser prefeito, né? Depois da Revolução. O gaúcho veio ser prefeito nomeado naquele tempo. Getúlio não tinha eleição. Getúlio nomeava quem ele queria e nomeou um prefeito, um gaúcho aqui em Sorocaba, e esse prefeito foi assassinado em plena Praça Coronel Fernando Prestes por esse pessoal dos capacetes de aço.
Essa história eu não conheço. Teve um desfile, que era um desfile... O pessoal veio desfilando, né? Não é militar. O pessoal civil desceu a Rua São Bento desfilando. E o prefeito gaúcho foi lá e queria... Eles estavam todos com velas na mão, velas acesas, desfilando. O prefeito veio e começou a arrancar, dando tapa nas pessoas, nas velas, arrancar as velas da mão das pessoas que estavam desfilando. E aí, um dos participantes fizeram uma volta, né, fizeram um grupo em volta do prefeito e mataram ele. Olha. Essa história, isso era essa história é antiga. De 30 para 40? Não, a Revolução foi em 32. Getúlio ficou Isso aí foi mais ou menos pouco depois da Revolução de 32, 33. Não sei a data certa, eu não sei. Mas é uma história de Sorocaba bastante. O gaúcho foi morto aqui. Né? Falavam em nomes de quem fez, não sei o quê, mas eu não me lembro desses nomes, tudo. Mas eram os capacetes de aço que mataram ele. E é uma questão que durou até os anos 60, que foi quando foi o ataque ao Getúlio, né? Não foi 60, 50 e pouco, né? O Getúlio foi deposto em 46. Então foi antes disso. Mas não houve nada, crime, não houve nada. O crime contra o Getúlio Vargas foi em 54, por aí, que houve essa... Confundiram ele com o chefe da guarda, né? Bom... Histórias do Brasil. É isso mesmo. Agora, Sérgio, você falou, né, da sua mãe, dos irmãos, e a gente está no mês de maio. Quais são as lembranças que você tem da sua mãe? Olha, a minha mãe... As lembranças são lembranças assim, familiares muito boas. Né? A mamãe era uma pessoa... vamos dizer, voltada para a família. Ela estudou no Colégio Santa Escolástica, ela e as irmãs todas. E eu também, minhas irmãs também, estudamos no Colégio Santa Escolástica naquele tempo. E mamãe fazia parte da que se chamava Obra dos Tabernáculos. O que era a Obra dos Tabernáculos? Né? Era um grupo de senhoras daqui da cidade, né? Lógico, que uma vez por semana iam no Colégio Santa Escolástica, né, para ajudar a costurar, a reformar os trajes de ornamentação das igrejas e os trajes que os padres usavam para a Santa Missa, aquela coisa. E Sorocaba tinha isso, é um grupo de senhoras, mas era a Sorocaba daquele tempo, a gente lembra do nome das pessoas, era uma para cá, uma para lá, assim mesmo. Só para você ter uma ideia. A rua da igreja, da catedral... Padre Luiz ali? Não, a Padre Luiz é de cima, a de baixo é a... Padre Luiz. Caramba. Que é a rua da praça ali, a rua que sai da praça. Benedito Pires. Coronel Benedito Pires. Isso. Que sobe, ali bem... Não. Onde era o Caracante. Não, Coronel Benedito Pires é a rua que tinha as lojas lá. Não, aquela Boulevard Braguinha, né? Não, é lá que sobe, é que atravessa. Bom, tudo bem, a gente já lembra. Então, ali moravam famílias. Tinha a escola, a OSE, que era do Arthur Fonseca, era do padrasto do Arthur Fonseca, chamava-se Arthur Cirilo Freire. Para baixo dele já começavam as residências. Tinha 4 ou 5 residências, depois terminava na Casa Saturno. Então, olha como é que era Sorocaba. Isso do lado esquerdo de quem descia. Do lado direito tinha a farmácia na esquina, né? E depois as casas das pessoas. Chegava lá no final dela, era a padaria
chama Padaria Pan-Americana. Pan-Americana. Acho que até hoje tem. Chamam de Americana. Americana. Então, olha só que coisa. Quem que morava em frente ao Cine Caracante? Era a família Soares. Não tinha esse prédio que tem hoje lá, o hotel. Era um bar ali, né, o Bar Monteiro chamava, em frente ao Cine Caracante. Depois era a casa do Álvaro Soares, a casa é o prédio, mas ali ao lado da praça, né? E depois morava o filho do Soares, depois tinha mais outra. E depois era uma loja de roupa feita que tinha ali. Era essa Sorocaba, meu Deus do céu, era tudo... Nesse ambiente, né, ali morava sua família e sua mãe, uma cozinheira de mão cheia. Não, mas nós morávamos nós morávamos no Largo do Rosário, claro, numa rua que sai do Largo do Rosário, a Rua Paula Souza, a Paula Souza é a de baixo lá da Estrada de Ferro, entende? Ao lado do Colégio Santa Escolástica, ali morava o doutor Elvídio Rosa, a família Fonseca, inteira, né? Dele, o Fonseca vieram depois. Né? O Nelson Fonseca, que foi morar lá. A Sorocaba era tudo por ali. Ali, olha, você saía, você tinha o Largo do Rosário, morava essa família do doutor Elvídio, morava ali os Rosa, mais para lá morava... Tinha um rapaz que a gente chamava de Flávio, era a família dele. Depois tinha uma vila, Ferrarese. Você entra uma porção de casas ali. Depois era o grupo e depois o Hotel Vicente. E abaixo do Hotel Vicente tinha famílias antigas de Sorocaba, inclusive o Seu Bálsamo, os Paulo Plínio, eu lembro da família do Paulo Plínio de Almeida. Entende? E quem morava no Hotel Vicente ali era o que foi o delegado do trânsito. Quem? Não, o Paulo Pestana não. Hotel Vicente era um hotel na época cheia, que tudo dá. Ele morava mais pra cima. Quem era dono do Hotel Vicente era primeiro eram os Amáveis, depois veio o seu Mânlio Mora, entende? Que depois eles tinham empresa de ônibus aqui em Sorocaba. E esse que você falou do Paulo Pestana é depois do Santa Escolástica. Era o Hotel Rio Branco. O Paulo Pestana morava lá e ele tinha uma casa em frente onde ele vendia joia, dava dinheiro a juros, essas coisas. Tudo ali era residência. E quem que vendia joia com o Paulo Pestana era o Milton Muraro. Era conhecido como Milton Lambreta. Ele andava de lambreta vendendo joia aí para a cidade. Essa foi depois se transformou nesse empresário enorme. Isso que eu ia falar, foi a origem dele nisso aí. A origem dele foi isso aí. Ele era novinho. Depois ele montou a loja de eletrodoméstico, uma loja pequena, né? Depois uma outra bem maior. Ficou a famosa loja de presente, a Vanel. A Vanel, entende? Todo mundo. E ele começou ali, pegava a joia e até o freguês em consignação, se acertava. Ele pegava em consignação. Entende? Aí ele até quem queria comprar. Ele não esperava o freguês. Não, o Paulo não saía vender joia. Era ele. Muitas pessoas iam lá no Paulo para comprar relógio, essas coisas todas, mas era fechado, não era uma loja. Não era uma loja, entende? Era um negócio fechado. Ali no Largo do Rosário, que tinha muito assim, também tinha um ponto de táxi, né, que ficava bem ali à esquerda, né, na Souza Pereira à esquerda, porque à direita passava o bonde. Quantas vezes eu não peguei o bonde e fui até o ginásio de Estado lá em cima, né? Agora, Sérgio, e nesse ambiente, na sua casa, sua mãe cozinhando, os amigos todos indo lá, era uma festa. Não, o meu pai e minha mãe gostavam muito de receber parentes. Nós tínhamos muitos parentes. A família José Miguel, por exemplo, eram nossos parentes. O José Miguel era primo irmão da minha mãe, né, sobrinho do meu avô. Então,
tinha muitas famílias, né? O Barba Miguel, que era o pai do Dr. Tito, né? Da Talinha, que foi professora, tudo. Então, era comum, era uma coisa muito comum e natural que as famílias se reuniam para conversar. Quem tinha parentes, quem tinha amigos. Principalmente no domingo. Não, durante a semana. Todo dia. Durante a semana. Iam jogar buraco, por exemplo. Não ficava na frente da televisão. Que televisão? Naquele tempo, quem ficava vendo a televisão os programas eram completamente diferentes do que é hoje. Programa de televisão, não eram isso que tem hoje. Então, não trazia um interesse muito grande. Então, a criançada que não podia ficar lá jogando, incomodando, né? Ia assistir televisão ou iam brincar. Nós, por exemplo, da minha casa, enquanto eles estavam lá, de idade, eu, minhas irmãs e os vizinhos, né? Os filhos do Dr. Milton Tavares, mais os filhos do Sevabrick, ia brincar no Largo do Rosário, à noite, até 7, 8 horas da noite, depois tinha que voltar para casa. Largo do Rosário, a criançada subia lá para ir brincar lá, olha só. Sérgio, você tem um tio, irmão da sua mãe, que ficava muito em São Paulo e às vezes ele trazia uma turma para almoçar aqui, veio até o Leônidas aí? Esse meu tio, irmão da minha mãe, ele era diretor do São Paulo Futebol Clube. Diretor. Aí o São Paulo veio jogar com o Savoia lá de Votorantim, né? Não é? Clube Atlético Votorantim. O Savoia foi antes. O Savoia era antes. Clube Atlético Votorantim. E quem que ele trouxe? Ele trouxe o presidente do São Paulo, que era o Cícero Pompeu de Toledo, Firmino Pinto Filho, uns 3 ou 4. Como minha mãe era uma boa cozinheira, fazia aquelas comidas árabes, ele trouxe para ver e trouxe ninguém menos do que o Leônidas da Silva, famoso Diamante Negro. Que legal. Eu tenho até hoje o livro da história do Diamante Negro autografado pelo Leônidas. Olha só. E eu era menino, né? Saía com o livro e ia mostrá-lo na escola para todo mundo, né? Sucesso. Metido, orgulhoso, ia lá, tá aqui. Que legal, né? Eu não tinha ideia de que eles tinham o Leônidas. O Leônidas era... Na época, não era como o Pelé, lógico, o Pelé sempre... Pelé veio mas depois, na época ele era muito importante, ele é tanto que era chamado de Diamante Negro. E ele foi o inventor do gol de bicicleta, né? Olha, é gozado, Diamante Negro. Hoje, se você falar essa expressão Diamante Negro, você pode até ir preso. Já ficam bravos. Que coisa boba, né? As pessoas tinham essa facilidade, essa liberdade, e era uma coisa que não era insultuosa. Não era insulto. Hoje virou insulto. Não, olha o que estão fazendo com esse Vini, né? Vini lá na Espanha, que coisa horrorosa. Ali é ofensa mesmo. É ofensa. O torcedor ali... No tempo do Leônidas não tinha isso aí, não. Essa questão que você lembrou bem, né, do Vinícius, tá chocando o mundo e ainda bem, né? Tomara que a partir disso haja... Mas aí, o que a gente tem que analisar é o seguinte. É uma cultura do povo espanhol. Mas xingar os outros... Eu sei, filho. Aqui aqui no Brasil, você xinga, você apanha também. Aqui também xingo. Você nunca viu o nego xingar o outro na rua, xingar no jogo de futebol, etc. Aqui também xingo, só que não é a torcida que xinga. É um ou outro que faz esse tipo de coisa. Ali está organizado. Eu reputo isso como uma coisa, vamos dizer, completamente fora. Não há por que você mexer. É a mesma coisa que, por exemplo, antigamente os árabes, tudo era chamado de turco. Entende? Os japoneses não chamavam o japonês de amarelo, ou não sei o quê. Quer dizer, ofendiam as pessoas por conta da sua raça, né? Graças a Deus, aqui no Brasil, pelo menos, isso, não só aqui, fora daqui também, diminuiu muito. Não há mais vamos dizer, esse tratamento ostensivo
contra a procedência das pessoas. Entende? E é o que você falou, né? Ainda bem que isso está vindo à tona e as pessoas têm a chance de refletir, né? Porque é uma bobagem sem tamanho, né? Se você for pensar. Olha, é uma coisa gozada, porque eu me lembro no ginásio. Eu estava no ginásio, eu cursei o ginásio do Estado, né? E a gente falava, e não era ofensivo. Por exemplo, tinha um colega de classe que ele teve um problema na perna, né? Quebrou o joelho, tudo, e ele andava puxando a perna, né? A gente chamava ele de perneta. Não havia ofensa nisso daí. Hoje, se você falar uma coisa dessa, titular alguém por isso, entende? Quatro olhos, então... Era coisa mais... o nego usava óculos, quatro olhos e tal. Hoje não cabe isso aí, né? Mas naquele tempo não era ofensa. Essas passagens, né? Você viveu bastante isso, né? Do que numa época era comum e numa outra época já... A gente... Por exemplo, esse problema de sexo, né? Na época em que eu era rapaz, tudo, isso era uma coisa muito forte, era uma coisa que servia para ofender, a outra servia para isso. Hoje você não pode fazer isso. Hoje você não pode, não deve e não faz, né? Coisas que foram superadas, né? Pelo tempo, foram superadas, né? Mas ainda existe vamos dizer, por baixo do pano, ainda existe alguma coisa, alguma... Sabe como é? E essa realidade, né, como você diz, né, cada época, né, vai compreendendo do seu jeito e a questão da liberdade vai prevalecendo. Você tem que ter respeito. A primeira coisa é você saber respeitar. Você tem que respeitar a religião, respeitar cor, respeitar sexo, respeitar, enfim, essas coisas todas, né? Mas isso, agora que está bem mais, vamos dizer assim, forte na vida da sociedade, na vida das pessoas, o respeito a essas diferenças. Sérgio, você falou que a televisão naquela época era bem diferente, né? O que você lembra que tinha na televisão, no rádio, que era algo assim que... Não, o que tinha muito era um programa de auditório, entende? Para despertar as pessoas para assistir, tinha Flávio Cavalcante, tinha Hebe Camargo, entende? Mas isso já era tinha 60, né? Tinha novela, não, 60. Tinha novelas, entende? Tinha novelas, e tinha o noticiário da TV, que você assistia. Eu estou falando isso nos anos 50. A TV chega no Brasil em 50, né? Eu era rapaz e a gente já assistia essas coisas. E quando chegou a televisão, essas coisas, isso deu uma mexida com as pessoas ou foi gradualmente? Não foi assim de imediato, né? Veio porque nem todo mundo podia ter televisão, né? Comprar televisão. Mas aí, devagar, foi ampliando, né? Aí foram abrindo. Eu me lembro que a Tupi foi a primeira televisão que abriu no Brasil, né? Era ali no Sumaré, os estúdios do Sumaré. Me lembro dos programas que a gente assistia, tudo. Ela se populariza nos anos 70, né? Uma espécie Não, ela teve mais. Os anos 50 que foram os iniciais. Os iniciais. 60 já começou. Por exemplo, campeonato... Em 50 não teve uma Copa do Mundo? 58, Não, 50 teve Copa do Mundo. 50 foi no Brasil. Então... Eu me lembro de ter assistido jogo dela na televisão. Depois, 58, teve também. Teve 54 na Alemanha, 58 na Suécia, que o Brasil ganha de novo. Ela perdeu os 50. A gente via, não é? Essa popularização você vai vendo gradualmente, né? Não é uma coisa...
Olha, uma das coisas que a gente sente muita falta, por exemplo, hoje, ninguém vai na praça. Praça Coronel Fernando Prestes era a praça central da cidade. Ninguém vai mais lá. Mais nenhuma. Não tem mais. Nem na televisão, Era agora é só lá. no celular. Hoje as pessoas vão no shopping. Vão passear aonde? Vão passear nos shoppings. Então, essa mudança da maneira das pessoas viverem, entende? Toda essa diferença, como, vamos dizer, o aparecimento, o crescimento e a importância da televisão, dos programas, isso também reteve muita gente em casa. Até, por exemplo, olha, eu me lembro que no Sorocaba Clube no Recreativo tinha a televisão lá embaixo, no bar, lá, que a gente ficava lá assistindo televisão. Entende? Se tornou um atrativo, né? Uhum. E essa questão, né, que você falou, as pessoas não vão mais na praça, vão no shopping. Você não percebe que tem algo relacionado com a segurança? Quer dizer, eu vou na praça, eu vou no shopping. Tem nada a ver. Você acha que é? Você já viu assalto em shopping, né? Não é assalto individual, mas tem assalto grande, essas coisas. Assusta. Hoje vamos dizer, o sistema, a diferença. Eles vão no shopping para quê? Nem é para se encontrar com pessoas. Hoje, shopping, por exemplo, tem restaurantes. As pessoas vão lá, vão no restaurante. Ou vão no cinema no shopping. O cinema antigamente era no Caracante, ali na praça, no Cine Eldorado, lá na Nogueira Padilha, e o Líder, no Largo do Líder. Depois falava Largo do Líder. Além linha ali. Hoje você não vai. Cinema São José. Você não vai ao cinema mais. Até porque não tem, né? O cinema parou de fazer exibições, aqui em Sorocaba, pelo menos, exatamente por falta de público. Você fala uma coisa que eu acho que é bem sintomática do momento que a gente vive, né? Você diz o seguinte: naquela época as pessoas iam à praça para uma encontrar com a outra, né? Você já contou aqui do footing, ia de um lado, vinha do outro e tal, e que hoje as pessoas elas não vão se encontrar, né? Isso que é uma característica que você acha que mudou bastante? Não, mudou. Não é que não vão se encontrar. Elas têm outra forma de se encontrar. Que as pessoas continuam se entrosando, se dando, conversando, né? Mas é outra forma. Por exemplo, não tem a Praça Carlos Alberto de Souza, lá no Campolim? Vai lá para você ver como é que está cheio lá. Pessoas que vão lá durante o dia, vão passear, vão caminhar, e à noite também tem gente que vai para lá. Aí, bares que abrem ali no entorno, né? As pessoas vão e ficam lá no bar, tomam uma cervejinha, fala, conversa. É ponto de reunião também. Sorocaba não tinha naquela época, tinha bares, tudo, mas era tudo aonde? Na praça. Mas, naquela época as pessoas elas se arrumavam para ir à praça, né? Hoje no Campolim, por exemplo, elas vão para fazer se arrumavam no sábado e domingo, mas durante a semana ficava mais ou menos a roupa de trabalho. De costume, né? Não é roupa de trabalho. É roupa que não era para ir no baile, no clube. Olha, você não entrava no cinema se não tivesse de paletó e gravata. E as pessoas punham, né? Elas não... Tinha que pôr paletó. Uma vez eu fui em São Paulo, no Cine Marrocos, o porteiro emprestou para mim a gravata. Eu estava de paletó, mas não estava de gravata. Ele emprestou a gravata, eu pus a gravata para poder entrar e assistir o filme. Olha como era lá em São Paulo. E aqui também. Eu fui barrado uma vez no Cine Caracante. Não estava de gravata, não entra. E todo mundo ia, né? Não tinha problema nenhum. Todo mundo tinha que pôr. Era Era um costume, né? O sistema, o costume daquela época, né? Da mesma forma da missa das 10 na catedral, né? Como que era essa aí? Eu tinha que ir na missa das 10. 10 da manhã. Não, estava lotada a catedral, a turma saía, já ficava ali pela praça, né?
Depois o cinema começou a fazer uma matinê, né? Tinha a igreja São Bento também. Já emendava a vida. Porque no Colégio das Madres, que a gente falava, o Centro Escolástica, a missa era às 7h da manhã. Na Catedral tinha às 10h, no São Bento também tinha às 10h. Olha como Então, a missa fazia com que as pessoas... Eu tinha a igreja lá na Rua Nogueira Padilha. Ia lá na igreja... Bom Jesus. Bom Jesus, tinha... O pessoal que morava no bairro lá frequentava a igreja do Bom Jesus. Quer dizer, a missa acabava provocando... Não, é que tinha missa, por exemplo, na igreja Santa Clara tinha missa às 6h, 7h da manhã. Na Santa Escolástica também, 7h da manhã. Então pouca gente ia na missa às 7h. Quer dizer, pouca não, ia bastante gente. Mas as pessoas que queriam prosear, vamos chamar assim, bater papo, e na praça, ia na igreja na missa das 10h, ia lá no São Bento, que era a missa também das 10h. Entende? Tinha a missa do seminário, na Eugênio Salerno. Naquela época tinha poucas outras igrejas, né? Você tinha a presbiteriana na Avenida de São Paulo. Tinha a presbiteriana na Rua Santa Clara. Rua Santa Clara, exato. Avenida São Paulo, Santa Clara. E por aí, não tinha muito mais. Não é como é hoje, que tem uma igreja em cada esquina. Que você tem diversos tipos de seitas, não, de cultos, né? Que as pessoas vão. Hoje você tem as igrejas evangélicas, né? As presbiterianas, evidentemente as católicas, mas você tem aí de outros credos, né? Que naquela época a gente vai estar... O almoço, vamos encerrar. E essa realidade, né? Interessante você falar que as pessoas elas organizavam essa vida social, vamos dizer assim, a partir do que... Você sabia que o enterro saía da casa quando passava nas ruas assim do centro, as lojas fechavam as portas, baixavam as portas. Olha só. E aonde ia? Ia na catedral para benzer o corpo, abençoar o corpo. Da catedral ia para o cemitério. Era consolação ou saudade? Não, ia para saudade. Naquele tempo a consolação era só a turma da Árvore Grande que ia. Olha como é que era o sistema. E as casas funerárias, por exemplo, era ali na Rua Barão do Rio Branco. Olha só. Muito bem. Bom, passeamos mais uma vez por suas memórias, viu, Sérgio? Obrigado. Bom, eu fico feliz porque é uma... Aquilo que eu me lembrar, que eu puder, estou à disposição para a gente comentar. Temos alguns programas ainda para... Mas eu tenho muita saudade da Sorocaba daquele tempo, viu? Era diferente. Era uma coisa... Como a cidade, vamos dizer, a gente ficava mais em volta, né? Das praças, disso, daquilo, a cidade não é que era só menor. Hoje, se você olhar Sorocaba, como é que você vai dar uma olhada para Sorocaba que vai pela Itavuvu e Ipanema? Nossa Senhora, quando você olha aquilo, o tamanho, não tem condição de você vir para a praça. São outras cidades. Você fica por lá também, cada um em torno do seu habitat, vamos chamar assim. É isso aí. Sérgio, boa semana. Obrigado, viu? Sim, senhor. Suas ordens. Amém. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Até.